Eita, eu tô vendo o Leclerc que tá aí, ó, fazendo um replayzinho. A gente aproveita nesse momento que os caras saem da pista e muitas vezes vêm dar entrevista pra gente. Enquanto eu tava falando com você, eu tava olhando ali o Leclerc. E agora há pouco veio o Carlos Sainz falar conosco, né? Eu perguntei para ele, um pouco sobre essa história, entre outras coisas, dessa saída de traseira, né? Que está acontecendo com a Ferrari, aconteceu com vários carros, né? E ele disse, não, isso é uma coisa proposital, a gente está fazendo porque a gente está testando uma porção de coisas. E engraçado, porque eu disse assim, é difícil, eu sei que nesse momento você tem uma lista grande de funções e de coisas para testar no carro, difícil ter prazer, né? Isso eu estava preparando a pergunta. E aí ele me interrompeu, ele falou, não, eu adoro teste, eu gosto de testar, eu gosto de ver as possibilidades do carro. O Carlos Sainz é um piloto, ele é famoso por ser um cara bastante racional e muito estudioso, né? Então a gente já vê essas características dele se revelando já na pré-temporada. Essas entrevistas normalmente assim são ricas para a gente, né? Apesar do pessoal não revelar muito do que está acontecendo dentro da equipe. Eles estão aí medindo, tentando ver o que acontece com os próprios carros e tentar descobrir o que acontece com os outros para ver em que posição que eles estão. E essa foi uma das perguntas que eu fiz justamente para o companheiro de equipe dele, para o Charles Leclerc. To be honest, it is very difficult to focus on the feeling at this early stage of the season, because the first day was mostly to try and do extreme changes, to scan a little bit and to correlate all the real data with the data that we have back at Maranello for the future development. So that was a very important first day, but it was not a matter of feeling, it was more a matter of going in different directions to try and understand the philosophy of this new car, which we did. So that was good. But in terms of feeling, we'll probably focus on the feeling a bit more during the afternoon for me. Então, foi justamente isso que eu perguntei para o Leclerc, porque o que eu estava tentando descobrir, o que ele sentiu do carro. Eu falei, eu sei que vocês estão aí buscando novas informações, mas não dá para me dar uma ideia do qual foi o teu feeling que a gente fala, né? O que você sentiu do carro? Porque às vezes o cara entra no carro e fala, pô, tô com uma máquina boa, tô com um poçante na mão, né? Ou então o cara entra e sente o contrário, né? Fala, pô, vai ser difícil fazer esse troço aqui andar, tá muito ruim. Então, eu estava tentando tirar alguma coisa em relação a isso. Eu falei, você teve algum feeling, alguma coisa que você sentiu do carro, que te desse alguma ideia do que vem pela frente, do quanto trabalho você tem ainda e tal, se te deu algum feeling bom ou ruim? Ele falou, eu não pude, assim, esse primeiro dia, porque isso foi logo depois do primeiro dia, ele falou, no primeiro dia a gente não pode, não se concentra em feeling nenhum, nenhuma sensação, porque a gente se concentra em coletar informações, então a gente vai para extremos opostos, né? Por isso que agora a gente está vendo talvez os carros saindo, né, a Ferrari saindo muito de traseira, e o Sainz falou que foi uma coisa proposital. Eles testam às vezes extremos opostos, então a concentração é nas informações e mandar essas informações para Maranello e para que essas informações sejam comparadas com o que eles estudaram antes, né, durante o tempo de preparação desse carro, no túnel de vento, ou então, enfim, em várias situações que eles podem testar na teoria o que eles estão vendo aqui na prática, né? E uma coisa interessante que ele falou é que nada foi muito surpreendente em termos dessa correlação, assim. Por enquanto o carro está indo de acordo com o que eles esperam. Mariana, é o Molina, pô, baita informação que você está trazendo para mim, principalmente que sou técnico aqui, eu estou vibrando com tudo que você está trazendo. Mas eu vou fazer uma pergunta rápida para você, confiar muito no teu olho de águia, nessa experiência que você tem aí de pit lane. Olhando para o pessoal da Mercedes, olhando o body language, assim, os caras estão mais animados, eles tiraram o caminhão que estava nas costas de tensão, ou você ainda está sentindo que eles estão preocupados? Eles nunca, eu acho, a menos que os caras estejam ganhando há muitos anos, assim, diretamente, eles estão vindo de um ano que foi horrível, né? Foi um ano de susto, né? De muita decepção para eles. Então, eu acho que eles jamais, pelo conhecimento que eu tenho aqui, eles jamais iriam estar pulando de alegria. Mas eu sinto, assim, que eles não estão com aquele peso que normalmente a gente consegue ver quando o carro está
tá errado, tá nascendo ruim, tá nascendo errado, a gente vê na cara deles, né? Não, eles estão focados, estão concentrados, né? O George Russell me disse isso, eu estou muito concentrado, muito focado, a equipe está inteira assim, então eu acho que eles não estão comemorando nada, eles estão, sabe, vamos devagar, mas definitivamente não estão com aquele peso que normalmente a gente vê quando uma equipe se dá conta que as coisas não estão certas. Eu tenho um pouco dessa impressão, né, em relação à McLaren, mas a Mercedes não. E o Toto Wolff chegou a dizer, eu li em algum site, ele não disse isso para mim, mas ele chegou a comentar que para algum repórter, eu acho que foi para um repórter inglês, ele falou, a gente ainda está escondendo o jogo. Portanto, acho que tem bons sinais aí da Mercedes. Essa